Olá, amigo ouvinte, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí do outro lado escutando mais um episódio do podcast Dia a Dia na Palavra. Como você está nesta manhã de sábado, já percebendo que o podcast foi publicado atrasado, né? Dessa vez, sabe aqueles dias em que as coisas saem da agenda, saem do cronograma, e acaba que tudo que você tinha planejado vai meio que por água abaixo? Então, foi basicamente isso que aconteceu com o dia de gravação, né, do podcast, que seria na quinta-feira, para ele estar prontinho, editado e todo bonitinho, disponível para você escutar na sexta-feira de manhã. Então, desde já, eu abro este podcast pedindo perdão, pedindo desculpa para você, amigo ouvinte, que está acompanhando, que está seguindo, está escutando, está colocando em prática as dicas do podcast nas suas devocionais. Se isso te atrapalhou de alguma forma, eu peço desculpas, mas espero que o conteúdo deste episódio de hoje, que a gente vai conversar um pouco, possa ser muito proveitoso para você e que você tenha um final de semana, quem sabe, estimulado, né, a ir para a Bíblia, a estudar a Bíblia, que é o tema do nosso quinto episódio, né, o quinto episódio de hoje. Nossa, já gravamos 5 episódios, estou muito feliz, muito legal, né, já vai completar um mês de podcast Dia a Dia na Palavra, passou muito rápido, mas eu tô muito feliz com o que Deus tem feito, com as mensagens às vezes que chegam de pessoas que estão contentes com o conteúdo que tem sido falado aqui no podcast. Isso me anima bastante, eu tô muito feliz em fazer esse projeto e espero que ele abençoe muito, muito a sua vida, porque é para isso que ele existe, para ser usado nas mãos de Deus como um instrumento, né, para que as pessoas procurem mais a ele no dia a dia, para que nós tenhamos um coração realmente pautado na palavra de Deus e que busquemos ele em oração. Então, toda essa enrolação para falar, seja muito bem-vindo a mais um episódio, ao quinto episódio do podcast Dia a Dia na Palavra. Que Deus ricamente te abençoe. Vamos para o conteúdo sem mais delongas, sem mais enrolação. Pessoal, né, amigo ou amigo ouvinte que está escutando, estou muito animada porque depois de uma pausa que nós fizemos, né, na semana passada, que foi Páscoa, eu espero que você tenha tido uma linda Páscoa, um momento de refletir no real sentido dessa celebração, que é a celebração da ressurreição, da vitória sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz estar aqui, né, buscando a nossa vida de santidade, de devocional na palavra. É somente por causa dessa morte e ressurreição de Jesus que nós podemos ser chamados, né, de cristãos, pequenos cristos, filhos de Deus. Então eu espero que você tenha tido um bom momento de lembrar o real sentido dessa festa e que o episódio especial de Páscoa também tenha servido de algo benéfico para você poder fazer as suas devocionais, relembrando, né, o sacrifício de Jesus Cristo. Mas voltando à nossa programação, aquilo que nós estávamos conversando, né, sobre o desenvolvimento da devocional, eu vou passar agora para a segunda dica que eu dou para você, amigo ou amigo ouvinte, que está começando a construir a sua vida, a sua rotina devocional. E este segundo momento, essa segunda parte muito importante do desenvolvimento da devocional é exatamente a parte da leitura bíblica, mas não uma leitura bíblica comum, uma leitura atenta e ativa, uma leitura bíblica atenta e ativa. Essa parte, ela vai depender muito do que você tem feito como devocional. E se você não está fazendo nada, ela vai depender muito do seu objetivo com a devocional. E o que isso quer dizer? Bom, eu vou pegar o meu caso, né? Eu tenho um objetivo nas devocionais deste ano de terminar de ler toda a Bíblia. Eu comecei esse processo em 2018, junto com outros amigos, né, lá da igreja, e eu tenho lido de 2 a 4 capítulos por dia da Bíblia, anotando e fazendo os meus estudos do texto, que é todo separadinho pela semana, bem bonitinho. Esse é o meu objetivo no momento com as minhas devocionais.
Então, eu não sei qual é o seu objetivo, né? Qual é o seu objetivo com a devocional. Eu não sei se você também quer ler a Bíblia toda, ou se você quer conhecer melhor os evangelhos, se você quer entender o Apocalipse, ou se debruçar sobre os Salmos. Mas independente do seu objetivo, no momento da leitura bíblica, não faça dos seguintes jeitos. Primeiro, não leia com sono, nunca, não leia com sono. Não leia com pressa, querendo fazer as coisas rapidinho só para dizer que fez. E muito menos isso, não abra em qualquer texto só para dizer pronto, fiz a minha parte, li a minha partezinha da Bíblia do dia. Não. Vamos com calma, vamos conversar um pouco mais sobre isso, sobre como ler, como estudar, como fazer uma leitura atenta e ativa da palavra de Deus. Bom, antes de começar a sua devocional, como eu falei nos episódios anteriores, você precisa orar, você precisa derramar o seu coração sobre o Senhor, pedir orientação e meditar no que você deseja aprender e pedir para que o Espírito Santo possa te mostrar o que o texto está falando, está comunicando, está te fazendo aprender. Talvez você esteja passando por um momento específico e você quer ler a Bíblia para encontrar conforto. E talvez você também queira começar do começo e ler a Bíblia toda. Os materiais de apoio, eles são legais nessa parte específica, né? Por quê? Porque eles podem te dar uma pista de por onde ir, né? Para qual livro que eu vou, o que eu tenho que ler, por onde eu começo, como. Então, esses materiais de apoio, eles são bem bacanas, mas eu vou comentar mais sobre eles especificamente em um episódio específico só de material de apoio para a devocional. Mas o mais importante que eu deixei muito frisado em outros episódios é que a gente não pode se ater ao material de apoio e deixar de lado a Bíblia. Quando a gente tem a pista a partir de um material, de um livro, de um site, de um post ou de qualquer outra coisa, vá para a Bíblia. É ela a questão, é lá que está toda a fonte do nosso conhecimento e do que realmente nós vamos descobrir, porque ela é a palavra de Deus, né? E não o material de apoio. Então eu vou falar mais sobre ele em episódios mais pra frente. E agora vamos passar para a parte que é sobre o momento da leitura. Bom, decidido qual o seu objetivo, né, com a sua devocional, com a leitura da Bíblia, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Quando você lê o texto bíblico, você precisa procurar encontrá-lo de verdade. Se precisar, leia em voz alta. Essa é a minha primeira dica. Isso ajuda bastante a gente a começar a prender a atenção naquele texto, né? Porque a gente está começando a se desacostumar muito a ler e prestar atenção no que a gente está lendo. Me diz se você também já não passa por algo semelhante do que eu vou falar agora. Você começou a ler algo que você não estava interessado, não era um livro, uma reportagem ou um texto que você queria de verdade ler. E aí, quando você tem que ler e você tá lá começando, o seu pensamento vai lá longe, volta. Aí você lê aquela parte, ela não faz mais nenhum sentido. Aí vai lá longe, volta. Aí quando você vê, você leu um parágrafo inteiro, versos inteiros, e você não absorveu absolutamente nada. Porque você não prestou atenção, né? E na nossa geração, com uma quantidade muito grande de informação que está chegando o tempo todo pra gente, a gente está se desacostumando bastante a ler, prestar atenção, né? Prender a atenção no que a gente está lendo naquele momento. Então agora vão algumas dicas que eu queria passar para você para o momento da leitura bíblica, que é a mais importante leitura de toda a nossa vida. Primeira, leia em voz alta. Leia o texto em voz alta para você prender a sua atenção. Esse exercício de ler o texto bíblico em voz alta, ele vai te ajudar até mesmo a entender melhor o sentido do texto, porque às vezes quando a gente lê sem ser em voz alta, passa batido muitas dúvidas, muita coisa que a gente não entende, principalmente na primeira lida, e a gente passa batido e não volta mais para aquela dúvida, né? O sentido que a gente não entendeu. E quando a gente lê em voz alta, vai fazer muito mais sentido e a gente vai aprender mais rápido o texto e o que ele está tentando comunicar, às vezes até com a nossa entonação mesmo, e isso ajuda bastante. Então ela ajuda a prender a atenção e a entender melhor o sentido daquele texto. Então a primeira dica é leia em voz alta. A
segunda dica que eu dou para você, amigo ouvinte, é para você repetir as passagens que você não compreendeu e anotar as suas dúvidas, sejam elas quais forem. Se você não entendeu absolutamente nada, escreva. Naquele textinho ali, coloca: não entendi nada do que estava escrito, não entendi o contexto, não entendi o significado, não entendi o que ele quis dizer. Anote as suas dúvidas, porque você pode procurar depois em outro lugar ou até mesmo na Bíblia e descobrir a resposta para essas suas dúvidas, daquilo que você não entendeu. Mas volte para essas passagens que você não compreendeu. Repita elas sempre em voz alta, para que você possa tentar compreender num primeiro momento, e se você realmente não entendeu, anota, e depois você pode ir para alguns meios de busca para que você possa ter essas respostas, certo? Então, repita as passagens que você não compreendeu na primeira lida e anote as suas dúvidas sobre elas. Terceira dica é, para você descobrir o texto melhor, não leia numa tacada só e vá embora. Não faça isso. Não faça rápido, não faça só por fazer, mas faça por estudo, por amor, com dedicação. Então, mesmo que pausadamente, não leia tudo em uma vez só e fala: pronto, amém, Senhor, muito obrigada pela palavra de hoje. Não, nós temos que estudar o texto, é para isso que ele está ali. Então, leia uma primeira vez, depois volte e leia a segunda vez. Leia de novo. E dessa segunda vez, marque o que você achou mais importante, os versículos que você achou mais importante e o que falou mais ao seu coração também. A quarta dica que eu dou sobre esse momento da leitura atenta e ativa, na segunda lida do texto, faça uso do papel e da caneta. Anote as suas impressões. E o que são as impressões do texto? Eu deixei aqui alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, impressão sobre o texto. Nossa, essa passagem é muito parecida com o que eu estou vivendo. Anota. Tem lá um versículo que você viu que fala exatamente o que você está vivendo. E tem bastante, viu, gente? Principalmente em Salmos. Fala, é exatamente isso que eu tô passando. Ou então, nossa, verdade, Daniel foi sensato. Ou então, nossa, Davi sabe o que eu tava sentindo. Coloque as suas impressões. Você leu a primeira vez em voz alta, aí depois você voltou e leu a segunda vez, agora fazendo uso do papel e da caneta para suas impressões, marcando as suas dúvidas, escrevendo elas também, e todas as passagens que falaram mais ao seu coração. Essa segunda lida, ela é para a gente começar a destrinchar e a estudar e a ver o que o texto está passando para a gente. Então faça suas anotações, as anotações primeiro das suas impressões, certo? Para que você possa começar a se conectar de uma forma especial com o texto. Feita a parte das impressões, a quinta dica que eu dou, é bom você começar o estudo, né? Porque não basta só as impressões, mas a gente também tem que aprender, porque o texto bíblico ele é de uma riqueza em tantas áreas, histórica, linguística, tanta coisa, que a gente tem muito para aprender com eles. Então, eu tenho algumas perguntas para passar para você, ouvinte, que são muito boas para a gente começar a aprender tudo aquilo que o texto está passando para a gente, tudo aquilo que ele está ensinando. E para a gente começar a estudar e não é só ler por ler. Então, escreva e responda essas seguintes perguntas que eu vou passar para você agora, depois de você dar a sua segunda lida no texto bíblico. Estão prontos? Papel e caneta aí, todo mundo? A primeira pergunta que vocês precisam escrever e procurar as respostas no texto bíblico é: em qual contexto esta passagem foi escrita? Em qual contexto essa passagem foi escrita? Ah, mas por que isso aí é importante? Por que a gente precisa saber isso? Essa pergunta, na verdade a resposta, dessa pergunta, ela é muito importante para a gente começar a compreender a quem e por que aquele texto foi escrito, certo? Então, compreender a quem o texto foi dirigido e por que ele foi dirigido, com qual objetivo, qual uso de linguagem, qual tema, qual a época em que ele foi escrito, isso é de extrema importância. Por quê? Porque dependendo das respostas dessas perguntas, a gente vai ter uma compreensão do texto muito, muito, muito ampliada na nossa cabeça. Se a gente coloca tudo no nosso contexto e a gente tira do contexto do texto, da passagem,
a gente acaba não só tendo dificuldade para entender várias coisas, como também tirando lições e criando pretextos errados que não eram o foco e não compreendendo o real sentido e os aprendizados que estão naquele texto, né? Enfim, por exemplo, as cartas de Paulo, elas foram endereçadas a igrejas muito, muito, muito diferentes umas das outras. Elas tinham características, problemas, dúvidas e questões próprias que motivaram Paulo a escrever de uma forma para uma igreja e de outra forma para outra igreja. E a gente precisa entender quais foram essas distintas formas que ele escreveu para cada igreja, para a gente poder entender o contexto no qual a carta estava inserido. Isso vai fazer a gente entender muito melhor por que Paulo usou uma linguagem, usou ensinamentos para um e ensinamentos para outra, como que ele estava se portando com uma, como ele estava se portando com outra, qual era o comportamento dessas igrejas, por que Paulo teve que falar aquilo. Isso é de uma riqueza muito importante para a gente poder aprender o texto da maneira correta. Os temas de cada carta também, eles se alternam de uma para outra, assim como os objetivos de Paulo, mas sem nunca deixar a mensagem principal, que é a mensagem principal de toda a Bíblia, que é a de Cristo, Jesus Cristo, né? Ele nunca deixa isso de lado, isso está permeado em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Aí pegando, né, o exemplo do Antigo Testamento sobre a questão do contexto, Levíticos, né, por exemplo. Qual era o contexto de Levíticos? Ele foi escrito quando o povo de Israel, já liberto do Egito, estava acampando aos pés do Monte Sinai. O tabernáculo já tinha sido construído, os 10 mandamentos já tinham sido dados por Deus a Moisés e ao povo, e o sacerdócio também já tinha sido instituído. E as passagens de Levítico, neste contexto, olha como isso é importante, as passagens, tudo que está ali no livro, dizem respeito às instruções, às leis de Deus sobre o culto, e a conduta que o povo escolhido dele, né, Israel, deveria seguir para adorá-lo e tê-lo em seu meio. A parte do contexto, então, ela é de extrema importância, porque se a gente deixa ela de lado, a gente pode ter muita dificuldade para entender e até meditar em certas passagens e em certos livros, como é o caso de Levíticos, né? Então, continuando com as perguntas, a segunda perguntinha que eu quero que vocês anotem aí é: quais são os personagens da passagem? Quais são os personagens da passagem? Encontre os personagens e escreva, anotando também características, quem eles eram, o que estavam fazendo, né? Em qual contexto eles estavam inseridos no sentido de o que estava acontecendo ali no texto com eles, que é a terceira pergunta, né? A segunda pergunta, quais são os personagens da passagem? E a terceira pergunta, o que está acontecendo na passagem que você acabou de ler? Responda isso. O que está acontecendo? A quarta pergunta, como tudo é resolvido? Qual a mensagem cristocêntrica desta passagem? É isso que é o nosso exercício do estudo bíblico. Encontrar Jesus Cristo e a mensagem de Cristo da salvação do Senhor por meio da pessoa de Cristo em todas as passagens bíblicas. E isso é o mais possível, é impossível, porque a Bíblia foi toda escrita com um só objetivo, que era apontar para Cristo Jesus, né? E no Novo Testamento você vê isso se consumar de maneira perfeita, certo? Pegando ainda o exemplo de Levíticos para responder essa perguntinha, né? Qual a mensagem cristocêntrica de Levíticos, né? Pegando o exemplo desse livro para responder essa pergunta, onde que Cristo se encontra em Levítico? Bom, o livro fala sobre os sacrifícios que deveriam ser feitos ao Senhor, como oferta pela culpa, pelo pecado e a oferta de gratidão que Israel tinha que oferecer ao Senhor, certo? Quando o povo pecasse, ele deveria trazer às autoridades um cordeiro sem defeito, para que essas autoridades matassem esse cordeirinho, entregassem o sangue ao sacerdote e o sacerdote ungido de Deus pudesse aspergir o sangue do animal na tenda do encontro. Essa era a oferta do povo pelo pecado, para receber o perdão do Senhor. Onde que Cristo se encontra em tudo isso? Simplesmente pelo fato de que isso apontava para o fato de que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote.
quando se entregou por nós como sacrifício vivo pelos pecados. Ele era o cordeirinho perfeito, foi o cordeiro perfeito que se entregou por nós, e o seu sangue nos lavou de todo o pecado. E ele é o nosso sumo sacerdote, é ele que nos conecta com o Senhor diretamente. E ele cumpriu toda a lei que está escrita em Levíticos, certo? Então, quando você lê Levíticos, você precisa encontrar essa mensagem. E aí seria um exemplo de como você pode responder a essa pergunta. A quinta e última pergunta é: como posso aplicar isso em minha vida? Como posso aplicar isso em minha vida? Pegando ainda o exemplo de Levíticos, a mensagem que esse livro nos mostra é sobre a natureza divina e santa do nosso Senhor Deus. E essa natureza não muda, ou seja, se aplica totalmente a nós hoje. A exigência de Deus no livro continua pra gente. Eu sou o Senhor, seu Deus. Sejam santos, pois eu sou santo. Essa é a exigência que ele sempre faz e sempre relembra a Israel. E nós só podemos ser santos, ou seja, separados do mundo e do pecado, quando nos arrependermos e cremos em Cristo Jesus, o Salvador e o nosso sumo sacerdote. Certo? Então, essas são as perguntas que eu separei para vocês, que eu vou revisar no final. E aqui eu peguei o livro de Levíticos para dar uns exemplos de como poderia ser respondido essas perguntinhas para devocional e para o momento da leitura bíblica, certo? Você pode encontrar essas respostas a essas perguntas de várias formas, mas a primeira e mais importante é que você pode encontrar todas as respostas sobre dúvidas que você tem sobre a Bíblia na própria Bíblia. Aprenda a recorrer à Bíblia antes de qualquer coisa. A Bíblia ela possui todas as respostas, nós é que temos muita preguiça de procurar. Veja os pontos de referência que existem na sua Bíblia sobre o texto. Essas referências, elas te levam a outras passagens bíblicas. E elas ajudam bastante a entender, muitas vezes, a mensagem de um texto específico, apresentando, por exemplo, o cumprimento de promessas, citações ou relembrando certas situações. Se você lê os evangelhos no Novo Testamento, em inúmeros momentos vão haver citações das Sagradas Escrituras, que naquele tempo eram o quê? O Antigo Testamento. Nesse texto de Lucas 4, de 16 a 19, isso fica muito claro quando o próprio Jesus, indo à sinagoga, como de costume, se levantou para ler as Escrituras e leu uma passagem que estava escrita no livro do profeta Isaías. Essa passagem do Antigo Testamento, encontrada em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, a gente vê claramente como a palavra de Deus é inerrante e perfeita. Porque as palavras do profeta escritas nesses versículos, há mais de 400 anos antes de Jesus sequer vir ao mundo, se concretizaram perfeitamente na pessoa dele. E Jesus mesmo diz isso no verso 20 de Lucas 4. Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então veja, se você buscar respostas na própria Bíblia, você com certeza vai encontrar. Veja as referências bíblicas e expanda a leitura do texto e o seu aprendizado. Veja como a escritura é completa. Se você está lendo o profeta Isaías no capítulo 61, ou até mesmo no capítulo 53, que é o que a gente leu na devocional de Páscoa, né? Você vai saber que o profeta Isaías estava falando de Cristo, o Cordeiro que haveria de vir. E quando você chega em Lucas, no Novo Testamento, e você estiver lendo o capítulo 4, você vai saber que as palavras do profeta Isaías foram mesmo inspiradas por Deus e cumpridas na pessoa de Cristo Jesus. Então, expanda a sua percepção e o conhecimento das Escrituras. Use essas referências se estiver marcado ali num textinho dizendo que há uma conexão entre o texto que você está lendo e algum outro que esteja ou no Novo ou no Antigo Testamento. Vá para esses textos, veja, anote, procure, expanda o seu conhecimento e a sua leitura bíblica, certo? Então, procure primeiro na Bíblia as respostas das suas dúvidas. Certo? Na Bíblia de Estudo de Genebra ou na Bíblia de Estudo NVT, que são as que eu mais recomendo para estudos e devocionais, elas têm uma linguagem incrível e elas também têm muitos comentários de autores e estudiosos, tradutores, que são muito legais para ajudar a gente a meditar e a expandir o nosso conhecimento sobre o texto bíblico.
É legal, depois dessas 2 primeiras leituras que você faz, você buscar ler estes comentários nessas Bíblias, porque eles podem ajudar a entender melhor contexto histórico, informações como, por exemplo, traduções das palavras no hebraico, no grego, o sentido daquelas palavras no original. E isso é ótimo para a gente entender o texto, para a gente, como é que eu vou dizer, descortinar o texto, né? Isso é sensacional para a gente poder expandir o nosso conhecimento. Também há vários aplicativos e mesmo na internet, pessoas que fazem explicações muito boas de passagens bíblicas, né? Mas muito cuidado quando você for fazer essa busca por entendimento bíblico na internet, no YouTube, seja como for. Escolha locais seguros que deem um panorama correto das escrituras, porque isso é muito sério. As pessoas precisam ter responsabilidade quando elas vão falar da Bíblia, quando elas vão expor o texto bíblico, e existe muitas pessoas com interpretações erradas da Bíblia. Depois eu posso indicar para vocês alguns sermões, pastores e pessoas que fazem ótimos conteúdos sobre estudo bíblico. Tá? Se vocês quiserem depois lá no Instagram, podem me mandar mensagem, podem me mandar e-mail que eu passo as minhas indicações. Mas não veja qualquer pessoa, não clique em qualquer um e principalmente, antes de tudo, não se apegue a isso. Não se apegue a isso, a pessoas, a instrumentos para tirar as suas dúvidas que são encontrados em qualquer lugar na internet. Não se apegue a isso. Se você tem uma dúvida muito grande, muito cortante e uma dúvida teológica, uma dúvida sobre doutrina, uma dúvida principalmente sobre as mensagens bíblicas, eu aconselho sempre a você procurar o pastor, para você procurar o seu líder da igreja, o seu líder da sociedade interna e peça ajuda, porque são pessoas confiáveis, né, do seu meio. Mas se você não está numa igreja, se você não tem contato muito próximo, né, com o seu pastor ou quem quer que seja, sempre busque canais, meios confiáveis que estão passando a verdade bíblica genuína, certo? E depois, se você quiser, eu posso dar as minhas sugestões, né? Todas essas dicas, elas servem para que a sua leitura bíblica não seja seca, feita só por obrigação, e que você termine de ler a Bíblia sem entender nada direito e não tenha aprendido absolutamente nada com o texto. Cada um, né, tem a forma de colocar essas dicas ou os seus estudos bíblicos em prática. Mas se você tentar fazer esses passos, né, que eu passei para vocês, eu acho que vai ser alguma coisa bem benéfica que vai ajudar a gente a criar um pouco mais essa mente que quer absorver o texto, quer aprender de fato. E leia e releia quantas vezes forem necessárias. Por isso que a questão do tempo para devocional é tão importante. Não faça correndo. Descobrir o texto bíblico não é uma tarefa fácil, mas faz parte do processo do devocional. Porque Deus nos deu a palavra para estudá-la, para aprendê-la e colocá-la em prática. Assim como fez Daniel, Paulo, Pedro, Apolo, todos eles se dedicaram muito tempo de estudo na palavra de Deus. E quem melhor do que Jesus para indicar essa importância, a importância desse estudo? Se você vê em Lucas 4, de 16 a 17, a gente vai ver claramente essa verdade, que ele já tinha todo o conhecimento, afinal, Jesus é o próprio conhecimento, mas ele se dedicava aos estudos e também à leitura das Escrituras. E isso foi deixado a nós como exemplo. Cristo tinha amor à palavra de Deus, submissão a ela, submissão ao Pai, e ele cumpriu tudo o que foi escrito na Bíblia, tudo o que foi escrito sobre ele no Antigo Testamento. Porque tudo, cada verso da Bíblia, cada linha é sobre Jesus, o Salvador. E é isso que nós, cristãos, temos que dedicar tempo para encontrar. A mensagem de toda a Bíblia é cristocêntrica. E quando a gente estuda, a gente percebe isso cada vez mais, cada vez mais. Amigo, amiga, chegando ao final de mais um episódio com essa diquinha sobre a leitura atenta e ativa da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui um texto bíblico para que você possa, se você quiser, colocar em prática as dicas que eu deixei aqui. Lembrando, se você quiser anotar de novo as perguntas para o seu momento devocional, para o seu momento da leitura bíblica, as perguntas são: primeira, qual o contexto da passagem? Segunda, quem são os personagens? Terceira, o que está acontecendo?
Quarta, como tudo é resolvido e qual a mensagem cristocêntrica dessa passagem? E a última, como posso aplicar isso, a passagem, esse texto, em minha vida? Anotou? Então eu deixo o texto do livro de Filemon, que tem um capítulo apenas, com 25 versículos, para que você possa fazer a sua leitura atenta e ativa da Palavra de Deus. Muito obrigada mais uma vez por acompanhar o Dia a Dia na Palavra, e eu espero de coração que esteja servindo de bênção na sua vida esse material, como tem feito na minha vida. E é isso, fiquem com Deus, muito obrigada mais uma vez por ouvirem até aqui e que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua devocional e que você tenha cada vez mais um dia a dia pautado na palavra do nosso Deus. Beijo grande e até o próximo episódio.